Ok, pessoal, bom dia. Lembrando que o meu nome é André Cardoso, que eu sou um especialista de produtos, e a ideia hoje aqui é conversar um pouquinho com vocês a respeito do HCL Connections como uma ferramenta de gestão de conhecimento e para gerar inovação nas empresas. Uma coisa que eu gostaria de frisar, que eu acho que é extremamente importante, é que o processo de inovação, ele é essencialmente um processo de gestão de conhecimento. Então, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de gestão de conhecimento também, tá? E a ideia é que seja, obviamente, um bate-papo de duas mãos, né? Vocês fiquem à vontade de perguntar e de me interromper a qualquer momento. E basicamente eu gostaria de mostrar na prática como a gente pode utilizar esse processo de inovação baseado em cima do Oslo. O Oslo, deixa eu até compartilhar aqui. O Oslo, basicamente, ele é uma organização que definiu esse processo e diretrizes para coleta e interpretação de dados para gerar inovação. Então, eu casei o processo com a ferramenta. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer hoje aqui. A gente vai estar mostrando, baseado em cima desse manual de Oslo, que é uma entidade internacional que define esse processo, com base nas ferramentas que a gente tem. Então, só para a gente voltar aqui, né? A gente tem, conforme esse manual de Oslo, basicamente a gente tem 4 tipos de inovação, tá? Inovação de produto, que pode gerar um bem ou um serviço novo, ou até mesmo uma melhoria significativa nesse produto. A gente tem também processo, inovação em processo, método de produção ou distribuição de um novo produto, ou, novamente, com melhorias significativas. A gente tem inovação em marketing, que seja um novo método de marketing com mudanças significativas na sua concepção, seja numa embalagem, seja no posicionamento do produto, seja uma promoção, ou até mesmo uma fixação de preço. Além disso, a gente ainda tem como último tipo de inovação, segundo a Oslo, a inovação organizacional, que nada mais é do que práticas de negócio na empresa que levam a organização, seja no seu local de trabalho ou suas relações externas. Tá? E aí, lembrando que criar não é o suficiente, a gente tem que transformar as ideias em um bem, um serviço, um processo ou até mesmo um novo negócio. Porque a inovação, e aí falando um pouquinho sobre retorno financeiro, ele só se concretiza essa inovação quando a gente realiza a primeira transação comercial, seja de um produto ou de um processo. Tá? E aí, baseado ainda em cima do Oslo, a gente tem 5 etapas que a gente considera, que a Oslo considera como as etapas para a criação de inovação. A gente está falando de levantamento de ideias, de seleção de ideias, depois a definição dos recursos para a implementação dessas ideias, a própria implementação da ideia e, por último, aprendizado. Tá? E onde o Connections pode auxiliar vocês nesse processo? O primeiro é o levantamento de ideias. E aí, no levantamento de ideias, normalmente a gente associa a genialidade, né? Ou seja,
aquele cara que tem aquelas grandes ideias. Mas isso não é verdade, porque eu posso, não só essas pessoas que são privilegiadas com essas ideias fantásticas, mas eu posso ter um processo e trazer isso dentro da própria empresa para que todos possam colocar as suas ideias. E aí a gente tem várias técnicas para isso, uma delas é brainstorming, né, que a gente consegue colocar. E aí o Connections, ele consegue nos ajudar através da criação de uma comunidade ou espaço de trabalho onde eu consigo pegar essas ideias, esse brainstorming, e fazer com que todas as pessoas dentro da minha organização consigam externar, né, ideias, suas opiniões. Então, a gente consegue criar dentro do Connections uma comunidade ou espaço de trabalho onde a gente tem esse levantamento de ideia. Então, aqui a gente até criou uma comunidade onde a gente consegue trazer várias ideias, onde as pessoas podem colocar essas ideias e, mais importante do que isso, votar nessas ideias, colocar comentários nessas ideias, tá? Por quê? Porque a partir desse momento eu consigo colocar as pessoas, sejam as pessoas que participam desse determinado inovação, desse processo, do marketing, enfim, eles conseguem olhar essas ideias, a empresa como um todo consegue olhar essa ideia, consegue votar dizendo assim, eu acho que essa ideia é bacana, ela vai trazer benefícios. E as pessoas podem votar nessas ideias, né? Então a gente tem aqui, são 4 votos, tem uma série de comentários, né, que foram colocados. Então isso também é muito rico, né? E aí a gente passa para a segunda etapa do processo, que é a pesquisa, que eu consigo voltar, que a gente acabou de olhar, e depois a gente consegue fazer o processo de seleção dessas ideias. O processo de seleção, e aí volto a afirmar, né? Criar não é o suficiente, criar ideias não é suficiente. É preciso transformar essas ideias em um bem, um serviço, em algo, processo, né? Ou até mesmo um novo negócio, que do ponto de vista econômico, essa ideia só vai se concretizar, digamos assim, quando a gente realizar a primeira transação. E aí vem um item que eu acho que é extremamente importante nesse processo de seleção de ideias, é como é que eu identifico uma ideia? Como é que eu sei que uma ideia é boa? Que ela pode se tornar um produto, um processo, uma melhoria. E aí a gente volta aqui para o nosso Connections, onde eu tenho as minhas ideias, todas elas colocadas aqui, né? E aí eu consigo ver essas ideias e eu consigo identificar. Obviamente eu tenho várias formas de identificar essas ideias. Pode ser através dos votos, ou seja, as ideias que mais foram votadas. Eu posso ter também, eu sempre digo que existem outras formas de você buscar isso e de trazer, porque o processo, às vezes, eu posso ter uma ideia que não foi tão bem escrita. Então, ela pode ter uma série de comentários dizendo assim, olha, eu acho que essa ideia é bacana, mas faltou esse ponto, faltou isso. Então, você já começa a identificar essa ideia como promissora. Além disso, muitas vezes eu tenho essas ideias e elas tem uma grande quantidade de visualizações. Então, mas ela não tem muitos votos. O que isso quer dizer? Que chamou atenção, mas talvez ela não tenha sido bem escrita ou não tenha sido explicada de acordo. Então, também é uma outra forma de eu identificar essas ideias para que eu possa trabalhar. E aí a própria ferramenta, o HCL Connections, ele tem algo que é
muito bacana que eu consigo pegar e graduar. Dado o momento que eu tenho essas ideias, que as pessoas votaram, que elas colocaram essas ideias, o que que eu faço? Eu vou graduar umas ideias. Eu vou graduar a ideia, desculpa, né? E o ato de graduar uma ideia faz com que as pessoas da organização elas entendam que a partir desse momento essa ideia ela está congelada e ela passa a ser olhada de uma outra forma dentro da organização, ou seja, ela passa a ser trabalhada, a ser estudada. O ato de graduar uma ideia, de novo, né, faz com que essas pessoas dentro da organização entendam que a partir deste momento, aquela ideia encontra-se em outro nível e que a partir de agora ela vai receber investimento para que ela possa ser avaliada e, quem sabe, gerar uma inovação ou gerar um desenvolvimento. Tá? Então, a ferramenta ela te permite que você gradue uma ideia, que você diga que, opa, essa ideia é interessante, a partir desse momento eu estou dizendo que eu vou começar a estudar essa ideia, não que eu vá implementá-la, mas que eu vou estudar para ver se ela é economicamente viável, se ela é passível de ser implementada. Então tem uma série de outros itens que a gente analisa dado o momento que a gente gradua essa ideia. Muito bem, aí voltando para o nosso processo lá do Oslo, né? A próxima etapa, né, de inovação, segundo Oslo, é definir os recursos. Ou seja, eu tenho que identificar quais são as pessoas que podem agregar no processo de avaliação dessa ideia. Lembrando que recursos, eles não são só financeiros, tá? E um dos mais importantes, com certeza, é o financeiro, porém ele não é o único. Ainda tem a gente deve contar com esses recursos humanos para a execução dos processos de avaliação técnica. Eu preciso ter pessoas que conheçam tecnicamente, imagine que seja uma melhoria em uma. Vou voltar aí o meu tempo de Amanco aí, né? Então a gente tinha injetoras que fazem as peças, as conexões de tubos para os tubos, né? Então, digamos que tem uma máquina, uma injetora, e eu preciso, o cara me deu uma ideia de melhorar a produtividade naquela injetora. Então, eu preciso ter pessoas que conheçam de injeção, que conheçam daquela máquina, para que essa pessoa possa me ajudar e dar a sua ideia, se aquela ideia que foi postada e que foi colocada, graduada para ser estudada, ela vai ou não ser passível de implementação. E aí a gente tem volta de novo para o Connections, né? Aonde eu consigo achar essas pessoas dentro da minha organização para trabalhar nessa ideia que foi graduada. E aí a gente tem as profiles, né? Os perfis dentro da minha organização. Então, eu consigo buscar dentro da minha organização pessoas que tenham determinado perfil que vai ser necessário para o estudo dessa ideia. Digamos que seja uma melhoria no HCL Nômade, por exemplo, que é a nossa ferramenta para você conseguir acessar as suas aplicações em mobile. Então eu posso, a partir do diretório aqui, fazer uma busca por Nômade. Então ele vai me listar todas as pessoas dentro da minha organização que têm conhecimento em Nômade, que se autodenominaram conhecedores de Nômade. E aí o perfil tem outra coisa que é muito bacana, é que eu posso colocar tags ou botar esses conhecimentos
em pessoas. Então, não necessariamente só as minhas tags, eu posso colocar tags em outras pessoas. Então, o cara conhece DevOps, o cara conhece AppScan, o cara conhece BigFix. Então, eu posso colocar esse conhecimento, associar esse conhecimento a essas pessoas. E aí, voltando de novo para aqui para a pesquisa, eu consigo montar uma equipe multidisciplinar que vai ser a equipe que vai estudar aquela ideia que foi graduada no passo anterior para avaliar se ela é viável de implementação ou não. E aí, voltando um pouquinho para a metodologia do Oslo, o próximo passo, o quarto passo, é a implementação. Né? Então, a gente coloca o quê? A implementação é criar um, um, um espaço de trabalho, ou, no caso do Connexus, uma comunidade, para o desenvolvimento dessa ideia. A ideia que foi graduada no passo 2, né, na seleção de ideias, a gente tem como objetivo agora desse espaço de trabalho dedicado ao desenvolvimento dessa ideia. Então, todo o conhecimento das equipes que fazem parte dessa comunidade, desse espaço de trabalho, eles começam a avaliar quais são os impactos, se é possível, qual é o custo, qual é o material, qual é o investimento para colocar aquela ideia, né, em implementação. Então, esse time começa a trabalhar dentro desse espaço de trabalho através para o desenvolvimento da ideia. Aí a gente volta aqui nas comunidades e aí a gente graduou uma ideia e aí eu criei uma ideia, um espaço de trabalho para que as pessoas trabalhem nessa ideia. Então, aqui dentro, eu consigo botar as atividades, eu consigo botar a documentação, eu consigo criar uma wiki que vai ser a documentação para a implementação ou para o suporte posterior dessa ideia ser implementada. Então, aqui eu consigo ter esse espaço de trabalho onde eu consigo colocar todas as informações referentes ao estudo dessa ideia. Né? E com base nisso, nesse espaço de trabalho, né, que eu estou usando para desenvolvimento da ideia, todo o conhecimento gerado, por isso que tem o link do conhecimento com inovação, que todo o conhecimento gerado vai estar disponível aqui para consulta posterior. Tá? Então, eu posso entender por que foram tomadas certas decisões para a implementação daquela ideia. Tá? Então, e aí voltando um pouquinho no meu tempo de Amanco de novo, todos os nossos projetos de TI, eles eram colocados em uma comunidade. Na época, era uma ferramenta ainda anterior ao Connection, que talvez aí esse pessoal mais antigo de Notes 1, Notes 2 aí conheça, que era o Quicker, o Quick Place, que na verdade eu entendo que é o pai aí do Connections. Né? Então a gente tinha um espaço de trabalho onde a gente colocava toda a documentação, todo o processo. Então a gente usava esse conhecimento desse espaço de trabalho, do desenvolvimento daquele projeto ou daquela ideia para outras ideias ou outros processos, tá? Então a gente olhava quem participou daquela equipe, a gente olhava quais foram os documentos gerados, a gente ia lá olhar qual foi o ROI que deu aquela ideia. Então tudo isso a gente acabava colocando dentro desse espaço de trabalho, tá? E aqui eu consigo, além de ter todo esse conhecimento dessas pessoas, né, que estão trabalhando, que estão avaliando essa ideia, eu consigo colocar atividades, eu consigo compartilhar arquivos, e aí eu acho que é bem legal, porque quando eu compartilho um arquivo
Isso aqui, por exemplo, é um termo de abertura de projeto. Então, eu consigo ter os comentários das pessoas, então eu consigo colocar ideias, consigo versionar os documentos, então eu tenho todo esse conhecimento desde o início para mim poder compartilhar depois com todo mundo. Tá? A sugestão é que sempre tenha um espaço de trabalho para trabalhar essa ideia, para desenvolver essa ideia, porque eu consigo propiciar discussão a respeito disso e fica o conhecimento, lembrando, né? Gestão de conhecimento associada à inovação. Então, por que foram tomadas aquelas decisões? Então, tudo tem dentro desse arcabouço que o Connections permite você e que te oferece como uma forma, né, de você estudar, avaliar e manter todo esse conhecimento dentro da empresa. Tá? E aí, voltando um pouquinho para o nosso Oslo aqui, a última etapa é a parte de aprendizagem. Né? E a gente está falando de lições aprendidas, inclusive vocês vão notar que um dos documentos aqui, segundo o PMO, lições aprendidas. Vai ter aqui pesquisa de satisfação, termo de encerramento, então, que é para projetos, mas vocês podem levar isso para todo. Lições aprendidas é um dos documentos que, na implementação de um projeto, por exemplo, a gente vai ter. Toda a parte de documentação gerada, toda a troca de ideias que foi propiciada para o desenvolvimento, para a avaliação dessa ideia dentro do Connections, vocês vão ter acesso. E aí você consegue, de uma forma, colocar isso só para as pessoas que estão trabalhando, ou você pode tornar isso público, então tem várias formas. Aí depende de como a empresa quer trabalhar, como a empresa quer colocar isso disponível para todos. Né? Então, basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então, a ideia era pegar a metodologia, né, o processo de inovação do Oslo, associando dentro do Connections como uma ferramenta para você poder trazer inovação e gestão de conhecimento dentro da sua empresa.